Milionário surpreende ao perdoar mendiga negra que pegou brinquedo de menino cadeirante. O que parecia ser só mais um dia pesado numa grande cidade brasileira, virou notícia bombástica. Renato, um milionário conhecido pelas mansões e festas luxuosas, foi visto em uma cena inesperada que ninguém esperava. Tudo começou quando Laura, uma menina negra que vive nas ruas, foi flagrada segurando um brinquedo, simples, mas com um detalhe chocante. Pertencia ao filho de Renato. O Davi, um garoto cadeirante que carrega um trauma intenso desde um acidente brutal. A reação dos moradores foi instantânea. Olhares duros, cochichos, acusações sussurradas no vento abafado daquele fim de tarde. Ladrão, cadê a polícia? Como ela teve coragem de mexer no brinquedo? Daquele menino? Foi o caos em forma de dor e desconfiança. Mas o que ninguém esperava era a reação de Renato. Ao invés de raiva, um silêncio pesado tomou conta dele. Com olhos marejados, ele simplesmente deixou passar. E não parou por aí. Curioso e dominado por uma sensação estranha de culpa e perplexidade, Renato decidiu seguir Laura pelas vielas sujas e estreitas da periferia. A garota, ágil e desconfiada, sumia entre os becos escuros, mal respirando, carregando não só o brinquedo, mas também uma bagagem de sofrimento que ele ainda não entendia. Cada passo dele, pesado como um punho no peito, revelava um mundo que ele não só desconhecia, como jamais imaginou existir ao lado de seus. Prédios brilhantes e carros caros. No ambiente do barraco onde Laura morava, tudo falava de rejeição e abandono. Verônica, a mãe da menina, deitada em um colchão rasgado, gemia baixinho, perdido no rosto e o corpo consumido por uma doença cruel. A pobreza extrema contrastava violentamente com o luxo do prédio vizinho, onde Renato, em seu escritório, olhava para a cidade iluminada e se sentia cada vez mais enxuto por dentro. Ao descobrir esse segredo, Renato sentiu um nó na garganta que ninguém poderia apagar. Como ele não viu a dor ali, tão perto? A morte súbita de Verônica, enquanto Laura chorava no escuro, faz o milionário repensar tudo. A dor de Davi parecia ecoar. Naquela dor, intensa e silenciosa. Eles estavam ligados, de um jeito que Renato começava a entender. Mas nem tudo era o que parecia. Nessa jornada, um nome surgiu no meio da névoa. Ivan Matos, o médico que sempre parecia um aliado certo, começa a levantar suspeitas. Algo nessa figura tão respeitada esconde mistérios que Renato ainda não sabe como enfrentar. Agora, diante de Laura e Davi, Renato sente o coração apertado. Abrir a porta de sua casa e do seu coração pode ser um começo, ou só o início de um furacão ainda maior. A tempestade no céu negro talvez fosse um aviso. A verdadeira luta? Essa só está começando. Ei, antes de continuarmos com essa história. Incrível! Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Renato estava parado, cercado por um mundo de contrastes. Ele olhou para Laura, a menina que pegou o brinquedo de Davi. O silêncio pesado pulsava como um tambor em seu peito. Ele queria falar, explicar, talvez até oferecer ajuda, mas as palavras não saíam. Era como se o ar ao redor estivesse vibrando com a tensão da cidade.
A atmosfera era sufocante. Ele estava prestes a abrir a porta daquele mundo novo, quando um grito irrompeu do barraco. Um grito agudo, desesperador, que fez seu coração saltar. Sem pensar, ele correu. Ao entrar, foi recebido pela cena mais horrenda. Verônica, a mãe de Laura, estava se contorcendo no chão, a face pálida e o corpo rígido. Os olhos dele se arregalaram. O que estava acontecendo? Laura estava ao lado da mãe. Suas lágrimas escuras. Em choque, se aproximou, mas a cena ficou ainda mais terrível. Uma sombra se arrastou na esquina do barraco. Com um olhar furtivo, um homem apareceu. Ivan Matos, o médico que sempre parecia ser uma luz para Davi, um aliado em sua luta. Mas agora sua presença trazia um mal-estar. Algo não estava certo. Ele a ajudou? Renato murmurou, sem saber se referia a Laura ou à mãe. Ivan sorriu, mas o sorriso não era acolhedor. Havia algo sombrio em seu olhar. Ele avançou, com um tom suave, mas que soava ameaçador. A vida é cheia de surpresas, não é, Renato? Às vezes apenas um toque pode fazer a diferença, ou causar um estrago imenso. Aquelas palavras caíram como uma lâmina. O milionário congelou. Como assim? O que ele queria dizer? A angústia dele se misturava com o medo que sentia ao encarar Ivan. Já não era apenas sobre ajudar. Era sobre segredos, sobre camadas de dor que ele não tinha percebido. Davi, que ficara quieto até então, foi atraído pelo tumulto. Ele chegou mais perto, e seus olhos estavam cheios de curiosidade e confusão. Papai, o que está acontecendo? Ele não sabia que sua vida estava prestes a dar uma guinada. Renato, inseguro, se agachou e olhou nos olhos do filho. Só precisamos de um momento, filho, disse ele, tentando manter a calma. Mas as palavras saíram trêmulas. Um momento de hesitação. Abateu-se sobre ele quando um som de sirenes começou a ressoar na distância. O que estava prestes a acontecer? O passado e o presente colidiam de uma maneira que ele nunca poderia ter previsto. O caos em torno deles crescia. As vozes na rua aumentaram. Uma multidão começava a se aglomerar ao redor do barraco. Olhares de julgamento e curiosidade se dirigiram para eles. Renato sabia que tudo havia mudado, que deveria ser uma chance de entender e perdoar, agora estava repleto de mistério e ameaças invisíveis. A tragédia se aproximava e o futuro ficava cada vez mais incerto. Só que em meio à confusão, enquanto ele segurava a mão de Davi com firmeza, um pensamento atravessou sua mente. Ivan, com seu ar de salvador, poderia ser a chave para tudo o que estava prestes a acontecer. Ele não sabia se era o herói da história ou o vilão. Nesse momento, a única certeza que restava era que ele tinha que descobrir, antes que fosse tarde demais. Renato estava ali, paralisado, segurando a mão de Davi com firmeza, o som das sirenes ecoando na distância. O caos que se aproximava não era apenas barulho, era uma tempestade, e ele podia sentir isso em cada poro da pele. O desespero ao seu redor parecia injetar adrenalina em suas veias, mas alguma coisa mais pesada estava se instalando dentro dele. Laura, ao seu lado, chorava, uma menina perdida, em meio à dor, e Renato observava o rosto dela, pálido e angustiado. O grito da mãe dela ainda estalava no ar, mas agora um novo som se destacava.
um estrondo vindo da porta do barraco. Era a polícia? A multidão na rua começou a empurrar-se, ansiosa por saber o que estava acontecendo. Ivan Matos estava ali, mas não era o médico confiável que Renato pensava. Algo no jeito como ele observava os dois meninos e a mulher no chão fazia tudo parecer opressivo. A beleza de um sorriso se tornava uma máscara de intenções sombrias. Renato, talvez a vida deles não seja tão certinha quanto parece. Ele sussurrou, só para ele ouvir. Aquelas palavras passaram como um vento gélido, gelando o coração do milionário. Ouvindo seus batimentos acelerados, Renato decidiu agir. Precisamos de ajuda. Alguém chame uma ambulância, gritou. Mas a urgência trouxe uma nova onda de murmúrios. Mães e pais se aproximavam, apontando dedos, cada um com suas próprias histórias e olhares de julgamento. Olha aquela menina, meretriz de rua, cravaram, suas palavras cortando o ar pesado. Davi, confuso, olhou para o pai. Papai, eu quero ir para casa. Parecia implorar. Mas Renato não sabia a resposta que poderia dar. Ele queria protegê-lo, mas a verdade pulsava como um mantra em sua mente. Eles estavam todos interligados, e o que ele estava prestes a descobrir destruiria qualquer ideia de segurança que ele tinha. Então, como num filme de terror, tudo mudou em um instante. O homem que tinha aparecido na esquina, aquele que observava com olhos gélidos, se virou bruscamente e revelou um pedaço de papel. Você não sabia, Renato? Você nunca realmente conheceu a Laura, ele gritou, sua voz cortante como uma faca. As palavras ressoaram no ar como uma bomba. O papel voou, e Renato, em um impulso, agarrou-o. Com os olhos fixos, ele leu o que estava escrito. Laura, filha de Verônica e Renato. O que você escondeu? O que você perdeu? O chão parecia ceder sob os pés dele. A revelação o atingiu como um soco no estômago. O que ele estava lendo poderia mudar tudo. Laura era sua filha? Como isso poderia ser? Uma parte dele se recusava a acreditar, mas a verdade estava ali, ardendo em suas mãos. As vozes da multidão tornaram-se um zunido distante. Ele olhou para Davi, que estava sem entender, e depois para Laura, cujos olhos estavam cheios de dor profunda. Ela conhecia a verdade? Uma onda de emoções turbilhonava. Raiva, confusão, traição. Renato, lutando para encontrar palavras, disse: Laura, é verdade? Você é minha filha? A tensão cortava o ar como uma faca afiada. Ivan Matos sorriu, um sorriso torto que fez o estômago de Renato revirar. Agora as verdadeiras perguntas começam, não é mesmo? Enquanto as sirenes se aproximavam, algo tinha mudado de forma irreversível. O destino daqueles três estava entrelaçado, e a única certeza era que nada seria igual novamente. O que mais restava por descobrir? Renato estava ali, paralisado, segurando a mão de Davi com firmeza, enquanto as sirenes ecoavam na distância. A confusão em sua mente era como um redemoinho, e a revelação sobre Laura o atingiu como um soco no estômago. Laura, é verdade? Você é minha filha? A voz dele tremia. A tensão no ar era palpável. Laura, confusa e com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça, sem saber se deveria afirmar ou negar. O olhar dela estava perdido, mas na profundidade de seu ser, ele sentiu um eco de uma dor que entendeu como verdadeiro. A multidão ao redor se aglomerava e murmurava, com as vozes vibrando em um frenesi de especulação e julgamento. Renato sentiu o peso daquelas almas curiosas,
como se eles estivessem prontos para devorar cada pedaço de sua vida já desmoronada. Ivan Matos estava ali, espreitando como se fosse um cachorro de guarda. O sorriso dele era frio e cortante como uma lâmina. É, Renato, a vida tem suas voltas, não tem? Murmurou, enquanto a atmosfera ao redor deles parecia pulsar, eletrificada pela revelação. Então, um grito rasgou o silêncio ensurdecedor. Aparentemente vindo de longe, mas ao mesmo tempo tão perto que fez o coração de Renato saltar. Davi olhou para seu pai, assustado. Papai, o que foi? Isso? Ele perguntou, a voz tremendo de medo. Renato, ainda atordoado, olhou para o lado e viu um homem, de aparência perturbada, correndo em direção ao barraco. O caos se instalava de vez. É ela! É ela! O homem gritou, seus olhos arregalados, apontando para a porta. Renato não conseguia processar. As sirenes estavam mais próximas. A multidão inquieta começou a murmurar, e o homem parecia agitadíssimo. Ela está aqui, a primeira. E com um golpe desferido na porta do barraco, ele empurrou Ivan. Eu disse que ela voltaria. O mundo de Renato parou. O que isso significa? Ele pensou, enquanto o homem continuava. Ela é a chave de tudo, não podemos deixá-la aqui. O que o homem estava insinuando? Ele se virou, encarando a multidão que agora estava em estado de pânico. As vozes se elevavam, gritos de dúvida e curiosidade cada vez mais altos. O caso começou a se desenrolar e Renato sentiu sua mão suar na de Davi. E então, algo disparou em sua mente. Meu Deus, sussurrou Renato. Isso tudo gira em torno dela, não gira. A Laura é mais do que apenas uma menina nas ruas. Aquelas palavras ecoaram em sua cabeça, enquanto o homem que havia surgido, agora mais calmo, encarava Ivan com um olhar cheio de desprezo. Você fez isso. Você sabia. Você sabia que ela tem um poder que ninguém pode entender. Poder? Lamentou Renato, tentando se manter firme. Que tipo de poder? Ele mal conseguia lidar com a revelação de que Laura poderia ser sua filha. Agora isso. O caos completo se instalava e ele se via no centro de tudo. A revelação estava apenas começando a desabrochar como uma flor nascida no meio do horror. Hoje à noite, tudo vai mudar, gritou o homem. Sua voz estava quebrada, mas a determinação ressoava por cada palavra. A verdade vai vir à tona e ninguém pode pará-la. Davi, ainda confuso, perguntou: Pai, o que está acontecendo? E Renato, olhando para seu filho, sabia que as respostas que buscava eram como uma tempestade em um copo d'água. Ele precisava entender, precisava proteger Davi e, ao mesmo tempo, descobrir quem era Laura realmente. Enquanto a multidão se agitava e as sirenes choravam como um lamento distante, Ivan lançou um olhar calculador, por trás do sorriso medonho, atormentando a todos. Ele havia se tornado vilão em meio a uma tragédia sem controle. Se você quer saber a verdade, Renato, prepare-se, pois nem você e nem a Laura estão prontos para o que vem a seguir. As palavras de Ivan pairaram no ar, ao mesmo tempo que a noite caía como um manto negro sobre todos eles. O que quer que estivesse prestes a ocorrer, parecia que nada na vida deles voltaria a ser igual. A verdade agora era um destino inevitável. Renato estava ali, paralisado, segurando a mão de Davi com firmeza, enquanto as sirenes ecoavam na distância. A confusão em sua mente era como um redemoinho, e a revelação sobre Laura o atingiu como um soco no estômago. Laura, é verdade? Você é minha filha? A voz dele tremia. A tensão no ar era palpável. Laura, confusa e com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça, sem saber se deveria afirmar ou negar.
As vozes da multidão vibravam como um turbilhão em Malverpennever, com murmúrios de especulação e julgamento. Renato sentiu o peso daquelas almas curiosas, como se estivessem prontos para devorar cada pedaço de sua vida já desmoronada. Ivan Matos, como um predador em círculo, observava com um sorriso frio. Sim, Renato, a vida tem suas voltas, não tem? Disse ele, sua voz cortando o ar como uma faca. O clima estava pesado e Renato mal conseguia processar tudo. Mas então, um grito rasgou o silêncio. O homem, com um olhar desesperado, desviou a atenção de todos. Ele estava correndo em direção ao barraco, ofegante e agitado. É ela, ela! Ele gritou, como um alarme. O homem tinha os olhos arregalados, desesperado, e ao fazer sua entrada, a multidão se dividiu, criando um espaço para ele. Mãe! Mãe! Ele gritou. O coração de Renato acelerou. Aquela voz soava familiar. Bruscamente, o homem apontou para Laura. Ela é a única. Renato sentiu o que restava de sua sanidade escorregar pelas frestas do terror. A única do quê? Ele disparou, tentando entender. Ela tem que vir conosco. A vida dela, a nossa vida, ela não faz ideia do que realmente é. Precisamos sair daqui agora. O barulho aumentava e a tensão na multidão vibrou. As sirenes se aproximavam, mas a atenção estava completamente voltada para o homem, que parecia conter informações que poderiam mudar tudo. Não vamos ter outra chance. Que chance, por Deus? Renato perguntou, angustiado. Ela é especial. Moretti quer encontrá-la. Ele sabe que ela está aqui. O homem avançou, quase tirando Laura do lugar. Moretti? A palavra vibrou no ar, trazendo um arrepio. Sim, ele a procura por questões de vida ou morte. O homem estava em pânico. Nós precisamos nos esconder. Antes que Renato pudesse processar, Ivan pousou a mão no ombro do homem. Chega! Você não sabe o que está falando. A vida dela não é uma peça em seu jogo. A multidão começou a murmurar, as expressões mudando de curiosidade para dúvida. Davi, tomado pela confusão, soltou a mão do pai e se espremeu para mais perto de Laura. O que está acontecendo, papai? Renato engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Ele queria protegê-lo, mas a verdade pulsava como uma bomba a ponto de explodir. Laura, o que você sabe sobre esse Moretti? Quem é ele? Laura, com os lábios trêmulos, hesitou antes de responder. Eu só sei que ele é alguém muito perigoso. Mas antes que pudesse continuar, um som estrondoso ecoou na rua. Um veículo pesado avançava, levantando poeira e olhares de incredulidade da multidão. As sirenes finalmente se tornaram visíveis. Carros de polícia cercaram o local, e um grupo de oficiais saiu apressado das viaturas. O homem que havia gritado se virou, seu olhar de pânico se intensificou. É isso, eles estão aqui. Vamos! Neste momento, o caos se intensificou. Todo mundo começou a gritar, correr, alguns tentando se afastar. Renato estava paralisado, assistindo a cena ao seu redor, a angústia crescendo. Ele sentia que tudo estava prestes a mudar, não só a vida deles, mas a verdade sobre quem eram realmente. Naquele instante, Laura finalmente olhou nos olhos de Renato. Papai, eu não sabia sobre ele. Não sabia que a minha vida era tão complicada até você aparecer. Mas eu sinto que tudo se conecta. Há algo mais profundo nisso. Laura, o que você quer dizer com isso? Renato ficou no limite, inconformado. Mas a resposta dela foi interrompida abruptamente por um ranger preocupante que reverberou na rua. O veículo pesado que havia chegado desabou em direção ao barraco, e uma sombra se destacou na porta aberta. Era Ivan, seu olhar agora impassível,
Vocês não conseguem escapar do destino que está prestes a se desenrolar. Laura, você não sabe. Os olhares de incredulidade e terror se cruzaram. E a verdade foi empurrada mais uma vez para fora da escuridão, prestes a se revelar. O que Moretti tinha a ver com isso? E por que Ivan parecia saber mais do que deveria? O que quer que estivesse prestes a acontecer, a única certeza era de que nada seria igual novamente. A tempestade se aproximava, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Renato estava ali, paralisado, segurando a mão de Davi com firmeza. Enquanto as sirenes ecoavam na distância, a confusão em sua mente era como um redemoinho, e a revelação sobre Laura o atingiu como um soco no estômago. Laura, é verdade? Você é minha filha? A voz dele tremia. A tensão no ar era palpável. Laura, confusa e com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça, sem saber se deveria afirmar ou negar. As vozes da multidão vibravam como um turbilhão, com murmúrios de especulação e julgamento. Renato sentiu o peso daquelas almas curiosas, como se estivessem prontos para devorar cada pedaço de sua vida já desmoronada. Ivan Matos, como um predador em círculo, observava com um sorriso frio. Sim, Renato, a vida tem suas voltas. Não tem? Disse ele, sua voz cortando o ar como uma faca. O clima estava pesado, e Renato mal conseguia processar tudo. Mas então, um grito rasgou o silêncio. Um homem, com um olhar desesperado, desviou a atenção de todos. Ele estava correndo em direção ao barraco, ofegante e agitado. É ela! É ela! Ele gritou, como um alarme. O homem tinha os olhos arregalados, desesperado, e ao fazer sua entrada, a multidão se dividiu, criando um espaço para ele. Mãe! Mãe! Ele gritou. O coração de Renato acelerou. Aquela voz soava familiar. Bruscamente, o homem apontou para Laura. Ela é a única. Renato sentiu o que restava de sua sanidade escorregar pelas frestas do terror. A única do quê? Ele disparou, tentando entender. Ela tem que vir conosco. A vida dela, a nossa vida, ela não faz ideia do que realmente é. Precisamos sair daqui agora. O barulho aumentava, e a tensão na multidão vibrou. As sirenes se aproximavam, mas a atenção estava completamente voltada para o homem, que parecia conter informações que poderiam mudar tudo. Não vamos ter outra chance. Que chance, por Deus? Renato perguntou, angustiado. Ela é especial. Moretti quer encontrá-la. Ele sabe que ela está aqui. O homem avançou, quase tirando Laura do lugar. Moretti? A palavra vibrou no ar, trazendo um arrepio. Sim, ele a procura por questões de vida ou morte. O homem estava em pânico. Nós precisamos nos esconder. Antes que Renato pudesse processar, Ivan pousou a mão no ombro do homem. Chega! Você não sabe o que está falando. A vida dela não é uma peça em seu jogo. A multidão começou a murmurar, as expressões mudando de curiosidade para dúvida. Davi, tomado pela confusão, soltou a mão do pai e se espremeu para mais perto de Laura. O que está acontecendo, papai? Renato engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Ele queria protegê-lo, mas a verdade pulsava como uma bomba, a ponto de explodir. Laura, o que você sabe sobre esse Moretti? Quem é ele? Laura, com os lábios trêmulos, hesitou antes de responder. Eu só sei que ele é alguém muito perigoso. Mas antes que pudesse continuar, um som estrondoso ecoou na rua. Um veículo pesado avançava, levantando poeira e olhares de incredulidade da multidão. As sirenes finalmente se tornaram visíveis. Carros de polícia cercaram o local, e um grupo de oficiais saiu apressado das viaturas. O homem que havia gritado se virou,
Seu olhar de pânico se intensificou. É isso! Eles estão aqui! Vamos! Neste momento, o caos se intensificou. Todo mundo começou a gritar, correr, alguns tentando se afastar. Renato estava paralisado, assistindo a cena ao seu redor, a angústia crescendo. Ele sentia que tudo estava prestes a mudar. Não só a vida deles, mas a verdade sobre quem eram realmente. Naquele instante, Laura finalmente olhou nos olhos de Renato. Papai, eu não sabia sobre ele. Não sabia que a minha vida era tão complicada até você aparecer. Mas eu sinto que tudo se conecta. Há algo mais profundo nisso. Laura, o que você quer dizer com isso? Renato ficou no limite, inconformado. Mas a resposta dela foi interrompida abruptamente por um ranger preocupante que reverberou na rua. O veículo pesado que havia chegado desabou em direção ao barraco e uma sombra se destacou na porta aberta. Era Ivan, seu olhar agora impassível. Vocês não conseguem escapar do destino que está prestes a se desenrolar. Laura, você não sabe. Antes que pudesse completar, uma explosão ensurdecedora estourou, fazendo o chão tremer e as janelas se estilhaçarem. A multidão entrou em pânico, as pessoas gritando e se empurrando. Renato se abaixou, puxando Davi para perto, enquanto o barraco se tornava uma nuvem de poeira e fumaça. Ele olhou para Laura, que estava atordoada, e a imagem da fragilidade dela o atingiu com força. Quando a poeira começou a assentar, Renato viu uma figura se levantando no meio do caos. Era Ivan, de pé, como se nada tivesse acontecido. Uma nova frieza em seu olhar. Eu avisei. Era isso que Moretti queria. Agora, a verdade será revelada. Renato sentiu sua cabeça girar. O que está acontecendo? O que você sabe sobre a Laura? Ele se virou para a filha, seu coração disparando. A garota, antes tão próxima, agora parecia escapar de seus dedos, como areia. E então, a bomba caiu. Ivan olhou nos olhos de Laura e, com uma soltura perturbadora, disse: Você não é apenas a filha dele. Você é o que ele mais procura, um legado, algo que pode mudar tudo o que sabemos sobre o mundo. O choque. Uma onda de horror se espalhou pela mente de Renato. O que você está dizendo? No final, tudo se conecta, Renato. Laura não é só uma menina da rua. Ela é mais do que você pode imaginar. E Moretti, ele vai fazer de tudo para obtê-la. O caos ao redor deles tornou-se um cenário surreal. Os gritos agora eram um eco distante. Renato olhou para Laura, que estava em choque, e sentiu a realidade se desmoronar à sua frente. O que ele havia dado por certo agora era uma encruzilhada de segredos e perigos. O que mais ele não sabia? E mais importante, o que viria a seguir? Renato estava ali, paralisado, segurando a mão de Davi com firmeza, enquanto as sirenes ecoavam na distância. A confusão em sua mente era como um redemoinho, e a revelação sobre Laura o atingiu como um soco no estômago. Laura, é verdade? Você é minha filha? A voz dele tremia. A tensão no ar era palpável. Laura, confusa e com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça, sem saber se deveria afirmar ou negar. As vozes da multidão vibravam como um turbilhão, com murmúrios de especulação e julgamento. Renato sentiu o peso daquelas almas curiosas, como se estivessem prontas para devorar cada pedaço de sua vida já desmoronada. Ivan Matos, como um predador em círculo, observava com um sorriso frio. Sim, Renato. A vida tem suas voltas, não tem? Disse ele, sua voz cortando o ar como uma faca. O clima estava pesado, e Renato mal conseguia processar tudo. Mas então, algo inesperado aconteceu.
A multidão, que antes estava em estado de pânico, agora parecia hipnotizada por uma nova onda de barulho. O homem, que parecia saber demais, foi empurrado para trás por uma figura emergente da escuridão. Uma mulher alta e enigmática, com um olhar determinado, avançou pela multidão em direção a Renato e Laura. "Chega!" Sua voz ecoou poderosa, silenciando todos. A mulher começou a caminhar, e havia uma aura de autoridade ao seu redor. Renato a reconheceu. Ela era Débora, uma antiga amiga de sua esposa. Uma mulher com um dom extraordinário para a organização e que estava envolvida em trabalhos de direitos humanos. "Débora, o que você está fazendo aqui?" perguntou Renato, sentindo um misto de alívio e confusão. Ela olhou fundo nos olhos dele, e o tom de voz dela era grave. "Eu estou aqui para impedir que você cometa um erro. Laura não é quem você pensa que ela é. Na verdade, ela é muito mais." Os olhos de Laura, já cheios de dúvidas, se arregalaram. "Mais do que eu sou? Do que você está falando?" Ela estava começando a tremelicar, e Renato sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. "Moretti está atrás de algo que não pertence a ele", continuou Débora, avançando. "Ele não quer apenas você. Ele quer o legado dela, a vida dela, preparada desde o início." A multidão começou a murmurar novamente, agitada. Renato olhou de Débora para Laura e de volta para a multidão que estava prestes a desmoronar. Ivan sorriu, o sorriso agora um pouco mais amplo. Ele sabia algo que ninguém mais sabia. "Ou você realmente acha que pode protegê-la? A verdade sobre Laura é que o passado dela não começou nas ruas. Ela é parte de algo muito maior. Família, riqueza, poder. A atmosfera estava carregada de tensão. Era como se o ar tivesse se tornado espesso. Nenhum deles sabia como reagir ao que estava acontecendo. Enquanto Ivan falava, uma expressão de reconhecimento atravessou o rosto de Laura. Eu não entendo. O que está acontecendo?" ela murmurou, parecendo se perder em um turbilhão de emoções. E foi nesse momento que o mais chocante aconteceu. Do fundo da multidão, um homem se destacou com um olhar intenso, mais familiar do que Renato queria. Era Eduardo, o ex-marido de sua falecida esposa e pai biológico de Laura. "Eu sou o pai dela e vou levá-la de volta", gritou, seus olhos radiantes de raiva e um misto de proteção. Renato congelou. Edu era uma memória. Distante, uma sombra do passado, um homem que se pensava perdido para sempre. O peso daquela revelação lhe caiu como uma pedra nas costas. Por que você está aqui?" Renato balbuciou, a voz quase inaudível. "Por que, Renato? Laura não é só sua filha, ela é minha. E o que Ivan e Moretti querem não é só um legado, é a nossa filha." As palavras dele reverberaram, como um eco profundo que se estendia por toda a cena. O tempo parecia ter parado. A tensão se espessou, e Renato sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Ele olhou para Laura, seus olhos cheios de confusão e dor, a realidade finalmente batendo. Tudo o que ele acreditava saber estava em pernas de pau. O que mais ele não sabia? O que isso significava para o futuro deles? O que mais estava por vir? Renato estava ali, paralisado, segurando a mão de Davi com firmeza, enquanto as sirenes ecoavam na distância. A confusão em sua mente era como um redemoinho, e a revelação sobre Laura o atingiu como um soco no estômago. "Laura, é verdade. Você é minha filha." A voz dele tremia. A tensão no ar era palpável. Laura, confusa e com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça, sem saber se deveria afirmar ou negar. As vozes da multidão vibravam como um turbilhão.
com murmúrios de especulação e julgamento. Renato sentiu o peso daquelas almas curiosas, como se estivessem prontas para devorar cada pedaço de sua vida já desmoronada. Ivan Matos, como um predador em círculo, observava com um sorriso frio. Sim, Renato. A vida tem suas voltas, não tem? Disse ele, sua voz cortando o ar como uma faca. O clima estava pesado, e Renato mal conseguia processar tudo. Mas então, a atmosfera respirava tensão. Eduardo, o ex-marido de sua falecida esposa, proclamou sua paternidade como se estivesse no centro de um vendaval. Renato se sentiu perdido. Ele olhou para Laura e suas palavras ainda ecoavam na mente dele. Eu sou o pai dela e vou levá-la de volta. Cada sílaba era um golpe em sua realidade. Uma tempestade de emoções estourou e a multidão começou a se agitar. E então, sob a pressão da tensão crescente, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um clarão azul iluminou a rua. Uma van preta parou bruscamente em frente ao barraco, quase atropelando um grupo de curiosos. As portas se abriram abruptamente e homens de preto, armados e mascarados, saltaram do veículo. O pânico tomou conta da cena. O caos estava instalado. Fiquem onde estão. Ninguém se mexa, gritou um deles. A voz carregada de autoridade e uma frieza que fez o sangue de Renato gelar. Cada pessoa parou. O ar pesado se transformou em um manto de medo. Os homens formaram um semicírculo, os olhares severos como lâminas. Moretti! É Moretti! Alguém gritou na multidão, e o murmúrio se espalhou como um fogo. Renato, ainda segurando Davi, mal podia acreditar. A figura de Ivan se tornou ainda mais obscura sob a revelação. A verdade simplesmente não tinha limites. Renato, você não pode deixá-los pegar a Laura, gritou Eduardo, seu olhar fervoroso, buscando desesperadamente uma saída. Ela não sabe do que estão atrás. Do que você está falando? Renato perguntou, sua voz embargada. O pânico crescia enquanto as sombras da van avançavam, cada passo agudizando a tensão. Ele olhou para Laura, que estava de olhos arregalados, paralisada na confusão. Laura, você precisa correr. A voz de Davi cortou a tensão. A inocência do menino balançou algo dentro dele. Mas Ivan, o médico de antes, agora parecia mais uma figura obscura, realmente ligado a Moretti de alguma maneira. Ele olhava para Laura como se pudesse ver através dela, tocando algum ponto escuro em seu passado. Então, como um flash, uma figura feminina emergiu da van ao lado dos homens sombrios. Era uma mulher alta, cabelos escuros, com um olhar afiado que parecia perfurar a escuridão. Quem se atreve a colocar as mãos nela? Ela questionou, desafiadora. A multidão ficou em silêncio. O rosto dela era familiar para Renato, mas não conseguia conectar os pontos. Carmen, é você? Ivan disse, sua expressão se transformando em algo profundo e preocupado. O seu tom trouxe ecos de um passado que Renato não entendia. O que você está fazendo aqui? Você não pode intervir. Não vou deixar você destruir tudo. Vocês todos estão brincando com algo que não compreendem. Carmen respondeu, sua voz forte e firme cortando o ar como uma faca. O que estava acontecendo? Renato queria gritar. A revelação de que sua vida era um tabuleiro de xadrez de jogadas estrategicamente manipuladas o atingia como uma tempestade. Laura estava no centro de tudo. E o que mais havia nessa teia de segredos? Diante do caos, Renato olhou para Laura, seus olhos refletindo uma mistura de temor e confusão.
Ele não sabia mais em quem confiar, mas uma coisa era clara. As vidas deles estavam prestes a se entrelaçar de formas que nenhum deles poderia imaginar. O passado voltava com fúria e a verdade estava a um passo de ser revelada. Laura, você precisa me contar a verdade agora. O que você sabe? Sua ansiedade subiu mais. Ele tinha que saber. A multidão se agitava, mas os focos de tensão eram claros. O cerco se fechava, e o futuro deles dependia daquela resposta. O que mais estava escondido? O que se seguiria agora? A última peça do quebra-cabeça estava prestes a ser colocada, e as consequências eram imensas. Renato estava ali, paralisado, segurando a mão de Davi com firmeza, enquanto as sirenes ecoavam na distância. A confusão em sua mente era como um redemoinho, e a revelação sobre Laura o atingiu como um soco no estômago. Laura, é verdade? Você é minha filha? A voz dele tremia. A tensão no ar era palpável. Laura, confusa e com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça, sem saber se deveria afirmar ou negar. As vozes da multidão vibravam como um turbilhão, com murmúrios de especulação e julgamento. Renato sentiu o peso daquelas almas curiosas que pareciam prontas para devorar cada pedaço de sua vida já desmoronada. Ivan Matos permanecia ali, com um olhar gélido e um sorriso que brilhava como uma lâmina afiada. Sim, Renato, a vida tem suas voltas, não tem? Disse ele, a voz cortando o ar como uma faca. O clima estava pesado e Renato mal conseguia processar tudo. E então, enquanto o caos continuava a se agitar ao redor deles, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz irrompeu nas ruas. Era como se o sol tivesse sido engolido por uma explosão súbita de chamas. O chão tremeu, e uma onda de calor e fumaça envolveu os presentes. Todos gritaram, enquanto a multidão tentava se dispersar em pânico. Renato se agachou, puxando Davi para perto, seus olhos arregalados. Não, gritou Laura, os olhos fixos na fumaça que se espalhava rapidamente. O som de vidro quebrando e de pessoas correndo se mesclava ao caos. Renato olhou para o lugar de onde vinha a fumaça e avistou uma figura familiar emergindo. Com a luz da explosão iluminando seu rosto, era Eduardo, o ex-marido de sua falecida esposa. Ele estava sujo e com molho de sangue no rosto, claramente ferido. "Edu!" Renato gritou, mas antes que pudesse dar um passo, Eduardo caiu de joelhos, apontando para a van. "Eles estão aqui! Eles estão atrás dela, Renato!" A multidão ficou em estado de choque, as sirenes aumentando de volume enquanto Eduardo tentava se levantar. Mas o homem que estava atrás dele, um dos homens de preto, avançou com um olhar gélido. "É ela que queremos, e já estamos atrás de vocês há tempo demais", ele rosnou. Renato sentiu o coração acelerar. "Por quê? Não podemos simplesmente conversar", gritou, sua voz tremendo. "Laura não é uma propriedade, e vocês não têm o direito de levar nenhuma de nós." Eduardo se virou, sua expressão qualidade de um homem que enfrentou uma guerra. "Não é só isso, Renato. É mais complicado. Há uma coisa que você não sabe sobre a Laura. Uma verdade que poderia mudar tudo. Mais do que simples família. Ela é a chave." "Que chave? Do que você está falando?" Renato estava frustrado. Seu entendimento estava se estendendo enquanto o caos aumentava ao redor. Ela é a filha biométrica de Moretti, um legado que ele está tentando reivindicar desde que nasceu. Eduardo respirou fundo e a multidão ficou em silêncio.
Os olhos de Laura se tornaram grandes e incrédulos. Se levarmos a Laura, podemos expô-lo. Ele não pode continuar aqui, e muitos estão em risco, inclusive você. A mente de Renato girava, enquanto ele olhava os rostos ao seu redor. O choque no olhar de Laura, enquanto a verdade desabava como um peso sobre todos eles. Por que ninguém me disse isso antes? Ele olhou para Ivan, que agora tinha um sorriso malicioso, como se tudo estivesse se desenrolando conforme seu plano. Porque você estava sempre cego para a verdade, Renato. Ivan respondeu, sua voz revelando um gosto de veneno. Essa é uma batalha que você não pode vencer. Moretti vai querer a Laura, e nesse jogo, ou você a entrega ou perde tudo. A escolha é sua. Com isso, a cena se transformou. O som da confusão agora se cruzava com um novo tipo de pavor. Laura estava paralisada, e a linha entre amizade e traição se tornava definitivamente turva. A revelação a atingiu como um raio, seu passado, presente e futuro colidindo em um instante. O que mais estaria escondido? Em quem Renato poderia confiar agora? A única certeza era que a tempestade estava só começando. O caos tomou conta. A explosão ecoava na mente de Renato como um tambor, enquanto suas mãos tremiam ao segurar a de Davi. Ele podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias. Laura estava paralisada. Um misto de medo e confusão estampado no rosto. Aquela revelação de que Moretti a queria por causa de seu legado era um fardo pesado. É por isso que ele quer levar você. Ele sabe quem você realmente é. Eduardo gritou, lutando contra homens armados que se aproximavam. As sirenes ainda soavam ao fundo, mas o verdadeiro inferno estava aqui, diante deles. Renato não podia deixar que Laura caísse nas garras de Moretti. Um nó se formou em sua garganta. Temos que sair daqui, gritou Renato, puxando Davi e Laura. A mente cheia de estratégias, mas o coração descontrolado. As pessoas ao redor, apavoradas, pareciam sombras diante da tempestade que se formava. Os homens de preto avançaram e Renato sentiu uma corrente elétrica no ar. Não deixem eles pegarem a Laura. Eduardo gritou, a voz ecoando na confusão. O corpo dele se movia de maneira instintiva, tentando proteger a filha. Lutas, gritos e correrias surgiram, enquanto a multidão começava a se dispersar. Renato sentiu um aperto no peito. Laura, escute, você é mais forte do que pensa. Temos que ir agora. As palavras saíram com urgência, penetrando na confusão dela. Mas, meus amigos, e quem vai me proteger? Laura disse, os olhos brilhantes de lágrimas. Eu estarei com você. Todos nós estaremos, gritou Eduardo, abandonando qualquer dúvida. Mas precisamos nos mover. A mulher que havia surgido, Carmen, olhou para Renato com uma seriedade penetrante. Agora. A entrada está bem ali. Ela apontou para uma pequena passagem que parecia uma saída. Sem hesitar, Renato, Davi e Laura seguiram. O ar estava carregado com o cheiro da fumaça e o eco dos gritos. Uma onda de pânico cresceu enquanto se moviam. Mas o coração de Renato batia forte, com determinação. Ele tinha que proteger a filha. Era tudo o que importava. Entrando na passagem, a luz era tênue, mas havia uma saída clara à sua frente. Acelera! Vamos! Ele puxou Davi e Laura, seguindo Carmen, que os conduzia. A adrenalina encheu suas veias enquanto fugiam. A sensação de liberdade os envolveu, mas o medo do que estava atrás deles permanecia intenso. Então, um estrondo. A entrada, por onde haviam saído, desabou, e um grito ecoou no ar. Onde está Laura? A voz de Moretti cortou o silêncio. Uma sombra ameaçadora na saída.
O coração de Renato se acelerou. Nós precisamos ir para longe, e rápido. Então, ao alcançar um campo aberto, algo mudou. O céu, antes escuro e ameaçador, agora começava a clarear. Uma nova esperança se acendia no peito de Renato. Ele olhou para Laura e viu um brilho inconfundível em seus olhos. Você é minha filha. Sempre foi, ele disse, a voz suave, mas firme. Vamos descobrir o que isso significa juntos. O mundo é um lugar complicado, mas não vamos enfrentar isso sozinhos. Laura sorriu timidamente e segurou a mão de Renato com força. Eu confio em você, pai. Numa reviravolta, Eduardo pegou uma mochila e a entregou a Renato. Tá com tudo que você vai precisar para a jornada. E quanto a mim, preciso encarar Moretti. Poucas pessoas o pararam, mas se alguém pode, sou eu. Edu, não! Você não pode enfrentar isso sozinho, gritou Renato. Mas já era tarde. Eduardo correu de volta. Cuide dela. Foi a última coisa que Renato ouviu. O desespero afundou seu coração. Mas era hora de seguir em frente. Com as sirenes se afastando em segundo plano, Renato, Laura e Davi foram em direção ao desconhecido. Enquanto caminhavam, o horizonte se abria e um novo dia começava a surgir. A verdade sobre Laura, uma vez enterrada, agora estava prestes a ser revelada. O peso do que estava por vir começou a se dissipar. E então, a vida dele seguiria. Antes de encerrar, preciso de um favor. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância disso.